Então, o objetivo é que a gente possa aprender a trabalhar com grupos, porque eu vejo que muitas pessoas têm essa dificuldade. Tem gente que tem facilidade em trabalhar com o 1 a 1, mas não tem facilidade de trabalhar com os grupos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, e principalmente por quê? Porque eu quero que vocês tenham mais essa carta na manga para oferecer para as pessoas. Uma coisa que eu percebo é o seguinte: se eu só tenho um produto para oferecer, se eu só tenho meu atendimento individual para oferecer, e vamos dizer assim que eu cobro R$200 por sessão, R$100 por sessão, eu limito as pessoas a só esse serviço. Ou ela tem esse valor, essa necessidade, essa consciência de me pagar aí, vamos dizer que seja R$100 por sessão, R$400 por mês, ou ela não vira minha cliente, e eu não consigo ajudá-la de nenhuma outra forma que não seja 100% gratuito ou 100% ela me pagar o valor da minha sessão. Então, eu fico ali limitado no que eu posso oferecer, na forma que eu posso ajudar. Tenho só um produto na minha prateleira, então só entra dinheiro de uma fonte, certo? Quando a gente trabalha com grupos terapêuticos, já é para ter uma segunda fonte. A partir do segundo, eu também sempre falo para vocês para ter uma terceira fonte de renda, que são os desafios, né, os grupos de desafios por WhatsApp. Tudo isso para que você possa ter, assim, uma prateleira que ofereça o produto a R$100 por hora, um produto que seja R$100 por mês, um produto que seja R$10, a entender que ela precisa de ajuda e que você pode ajudá-la, certo? Então, tendo isso em mente, eu vejo que talvez trabalhar com um grupo é algo que as pessoas ficam com um pouco de medo. Medo número 1, será que eu vou dar conta de muita gente? Com relação a esse medo, eu vou dizer para vocês que não precisa ter, porque trabalhar em grupo é muito mais fácil do que individual, certo? Porque a diferença é que você fala mais do que você ouve. Num atendimento individual, você ouve mais, porque a pessoa vem e traz as demandas. Só que quando a gente usa o protocolo, a gente tem as tarefas para fazer, quando é no individual, a gente está aplicando ali a tarefa com ela, aplicando a sessão, mas ela está falando com a gente, né? A gente está interagindo com ela. Então, ela acaba falando um pouco mais. No grupo, fica mais ou menos igual vocês estão agora. Todo mundo ali bem quietinho, só escutando, né? E só a Aline me salvando para eu não ficar falando com o aparelho, né? Vai lá, viu? Porque o resto tá tudo de câmera fechada, eu não tô vendo ninguém. E no grupo, quando é online, normalmente é assim, as pessoas acabam ficando com a câmera fechada. Então, elas não interagem muito com você, elas perguntam um pouco, elas falam um pouco. Vocês são assim também, não são? Quando a gente está num grupo, por mais que você queira falar, que você concorde ou não concorde, enfim, que você, né, esteja ali interagindo com o conteúdo, você fica mais quietinho. Não é toda hora que você vai falar. Você fala assim, depois eu falo. Não vou falar agora. Ou às vezes você quer digitar. Enfim, no grupo a gente interage menos. Por vergonha, depois eu vejo, depois eu pergunto, né? E isso acaba acontecendo. Então, você, terapeuta, começar a atender em grupo acaba sendo mais fácil. Porque no 1 a 1, a pessoa não tem essa vergonha. Ela fala mais, te pergunta mais. E eu vejo muito isso. Baseado nisso, eu gravei o protocolo Tag Zero todo em grupo, já para ajudar vocês a entenderem como que dá para fazer, como que é, mas tudo vocês podem adaptar para o individual também. Feito isso, o que eu quero falar para vocês? Eu sempre digo que nas 2 primeiras semanas, quando a pessoa acabou de entrar no protocolo, ela vai olhar para a captação, para que ela possa ter o seu primeiro grupo prático, certo? É o grupo de estágio. Então, tira as 2 primeiras semanas, primeiro, para conhecer a plataforma, tá? Não quer dizer assim, assistir todas as aulas. É ir aula por aula, ver o nome da aula, ver do que se trata, para começar a entender onde que cada coisa está. Se eu quiser sobre tal assunto, entendi, está no módulo tal. Conhecer a plataforma, ok? Enquanto isso, você também vai nas suas redes sociais fazer toda a parte de captação, ok? Então, vamos lá. Lili, projeta para mim, por favor, o PDF que eu mandei para você. Então, gente, aqui, deixa eu deixar maior, tela inteira, ok. Então, esse PDF aqui, vocês têm acesso a ele, ok?
Ele é um PDF que está no módulo de estágio supervisionado, estágio que a gente faz desde o começo para que você possa assistir às aulas e praticar, ok? Então, uma das nossas bases, uma das coisas que eu sempre bato na tecla eu não quero que vocês maratonem assistindo todas as aulas sem aplicar. Eu quero que vocês, já no começo, já montem o primeiro grupo de estágio de vocês, para que, conforme vão assistindo, vão aplicando, tá? Então, o que você assiste na plataforma nas 2 primeiras semanas? Você assiste o módulo 2 e o módulo 4. Esses são os 2 que você assiste nas 2 primeiras semanas, porque são os módulos que têm a teoria sobre o transtorno de ansiedade e sobre as demais emoções. Assistindo esses 2 primeiros, você já tem material para chegar até a sessão 4, certo? Então, enquanto você vai assistindo esses 2 módulos, o 2 e o 4, para aprender a teoria, nessas 2 primeiras semanas, você, em paralelo, vai fazer o que está nesse PDF, ok? Por isso que eu deixo ali, 2 semanas. Então, aqui tem o script completo para, em 2 semanas, você ter o teu primeiro grupo. E eu dou uma sugestão de valor para você cobrar desse primeiro grupo. Por que cobrar? Primeiro, para que a sua mente entenda desde o começo que isso é trabalho, que isso aqui é uma nova fonte de renda, que isso aqui é uma profissão. Se eu falo assim, Dani, é meu primeiro grupo, não vou cobrar, porque eu não me sinto segura, porque isso, porque aquilo, enfim, né? Pode vir um monte de justificativas na sua mente que não queiram que você cobre. O que eu vou falar para você? Todas essas justificativas, não vou dizer para você que elas são mentirosas, mas elas vão travar você. Por quê? Se na primeira vez que ela falou assim, não vou cobrar porque não estou 100% pronta, não vou cobrar porque ainda não conheço, não vou cobrar porque isso, porque aquilo, você nunca vai estar 100% pronto. Você nunca vai saber tudo. Você nunca vai se sentir, agora posso. Porque sempre a sua mente vai achar que ainda falta alguma coisa para você poder cobrar. Mas eu não posso ainda. Eu só tenho um curso. De repente não, mas eu não tenho nenhuma pós. Mas eu não tenho nenhuma graduação. Pronto, aí começa a vir um monte de motivo para você nunca cobrar. E se você nunca cobra, isso só traz despesa. Você tem que pagar o protocolo, você tem que pagar a pós não sei o quê, o curso não sei do que, você vai fazendo um monte de curso que só vai saindo dinheiro, marido, esposa olham para você assim, não vê que disso aqui sai dinheiro para pagar as contas da casa, você não se sente valorizada como profissional, as pessoas ao seu redor também não veem isso em você, não valorizam isso em você, por quê? Porque você parece uma eterna estudante, que está estudando, compartilhando conhecimento de graça e não está cobrando, tá? Então, tudo isso a gente já tem que resolver desde o início. Eu costumo dizer que é mais ou menos igual pegar uma pessoa e ensiná-la na autoescola a dirigir. Ela aprende, correto, desde o começo. Depois que ela já dirige um monte, ela ir para a autoescola, ela sempre vem com vícios. Certo? Então, eu não quero que vocês venham com vícios de não merecimento, com vícios de que vocês não estão prontos, ou que isso aqui é uma ajuda, eu estou fazendo para ajudar as pessoas, dinheiro é secundário, o que importa é eu ajudar, porque vai chegar uma hora que o dinheiro importa, sim, mas você já vai estar com tanto sabotador que você não vai conseguir tirar mais. Tá? Você já atende tanto de graça, as pessoas já estão tão acostumadas a ver você atendendo de graça, ou cobrando R$20 ou R$30 pela sessão, que para você chegar no 100 é um caminho mais difícil do que foi, por exemplo, para mim, que no meu primeiro curso, eu já saí do ônibus, depois que eu tinha feito uma formação, eu já saí cobrando R$100 por hora. Dali, eu nunca cobrei menos. Dali para frente, eu só fui aumentando, porque desde o primeiro, eu já me posicionei como isso aqui é uma nova profissão. Gastei para ter esse certificado. Então, ele é minha profissão, certo? Então, quando eu digo para vocês, no primeiro grupo de estágio, já cobrem, tem tudo isso por trás. Vamos pagar o protocolo, porque eu não quero que ele seja mais um curso que vocês jogam na gaveta. Eu quero que ele realmente seja aplicado por vocês, que vocês tenham depoimentos, que vocês falem para mim, Dani, estou muito feliz porque eu estou ganhando dinheiro com o protocolo, estou ajudando as pessoas, eu estou me sentindo realizado.
enquanto profissional, e não assim, tipo, eu acabei não ganhando dinheiro, aí eu desisti, porque eu desmotivei, porque eu tive que trabalhar em outra coisa, tá? Então, por isso que a gente está fazendo a aula de hoje, para você aprender a captar as pessoas para o seu primeiro grupo e aplicar o que você vai estudando dentro da plataforma, tá? Ele é teoria e prática. Então, nas 2 primeiras semanas, o que eu coloquei ali? Um script completo, ó, na semana 1, organização da sua bio como terapeuta especialista em TAG. Você não precisa colocar a palavra especialista, mas coloque na sua bio do Instagram, tá? Então, primeiro, abra seu Instagram, não deixe ele privado, ele tem que ser aberto para que as pessoas queiram te seguir vendo as publicações, porque um perfil que é fechado, eu não vejo as publicações dela. Então, eu não sei se eu quero seguir, tá? Então, primeiro, abra seu perfil no Instagram, deixa ele público. Segundo, coloque seu nome, coloque uma foto que apareça bem seu rosto e na bio faça uma frase que descreva a transformação que você gera na vida das pessoas. Não coloque só assim, psicoterapeuta, psicólogo, psicanalista, tá? Não coloque seu cargo, sua profissão. Coloque o que a pessoa vai ganhar seguindo você. Então, sei lá, transformo sua vida numa vida mais leve através da terapia. Ou tenha uma vida livre da ansiedade. Por exemplo, especialista em terapia breve para ansiedade. O meu foi assim durante muito tempo. Enfim, uma frase que defina, quando a pessoa bateu o olho e falou assim, nossa, interessante, quero isso para mim, quero seguir essa pessoa. E provavelmente, de acordo com o que ela é aqui, os conteúdos dela são bons para mim, certo? Então, faça isso, defina uma frase para você que mostre a transformação que você gera e também a gente vai, mais para baixo, assim, a gente vai organizar todo o resto da sua rede social, porque a gente vai usar todas as redes possíveis para você poder, não pode subir, Lili, depois a gente mostra, para você poder captar as pessoas nessas 2 primeiras semanas, lembra? Então, são 2 semanas para que as pessoas saibam o que você faz, se interessem pelo seu trabalho e contratem você. Tá? Então, nossa, mas tudo isso em 2 semanas? Se você fizer direitinho, funciona, ok? Então, aí você vai fazer stories e feed sobre sintomas, convite informativo, tá? O que é sintomas? Você vai falar sobre os sintomas da ansiedade. Dani, mas como que eu falo sobre os sintomas? Lá dentro do protocolo TAG 0, no módulo 2, lembra que eu falei para você ir assistindo o módulo 2 enquanto essas 2 semanas? Lá dentro tem a aula sobre sintomas, tem aula sobre características, tem aula sobre fases. É só você pegar várias daquelas aulas ali, pegar um pedacinho dela e transformar num story. Dani, não quero aparecer. Não precisa aparecer. Você pode fazer story em tela preta mesmo. Eu vou mostrar lá para frente para você que não precisa ser só vídeo. Pode ser com foto, pode ser só tela preta. E o que importa é a comunicação do que você está passando. Tá? Então, você vai falar sobre os sintomas, vai fazer o convite do seu grupo, vai trazer coisas informativas. Como assim informativas? Notícias sobre ansiedade, vai trazer, talvez, artigos científicos, se você quiser. Enfim, pegar coisas que trazem informação sobre ansiedade. O que é ansiedade? O que é TAG? Qual que é a diferença de uma coisa com outra? Okay? Tudo isso aqui, nesse PDF, vocês vão ver alguns exemplos de coisas que vocês podem fazer durante essa primeira semana. Então, ó, vocês estão vendo? São 7 dias, primeira semana, certo? 5 dias você faz sintomas e informativo, 2 dias convites. Como que você vai fazer? Sei lá, 3 dias informativo, 1 dia convite, mais 3 dias informativo, convite, sabe? Vai intercalando ali, não vai deixar os convites só para o final. Vai intercalando as informações para o teu público ouvir coisas que ele, nossa, não sabia, e ter um convite ali no meio disso tudo, certo? E você faz isso também no status do WhatsApp. A mesma coisa que você colocou no Instagram, colocou no Face, você joga no status do WhatsApp, ok? E você já vai criando um grupo de interessados, se você quiser, as pessoas que forem conversando com você. Na semana 2, você vai fazer a mesma coisa, vai falar sobre sintomas, convite informativo. Só que você vai aumentar os stories de convite. Você vai fazer 3 stories sobre sintomas informativos e 4 sobre convites. Por quê?
Primeiro, você deu bastante conteúdo e fez só 2 de convite, só 2 dias de convite. Agora, você vai fazer mais convites do que conteúdo, ok? E as mesmas coisas que você colocar no seu Instagram, você vai trazer para o seu WhatsApp, ok? E aí, ó, o grupo de WhatsApp já vai ser criado para você colocar as pessoas interessadas lá dentro. Pode passar para mim. E o que vai acontecendo nessas 2 semanas, enquanto você vai fazendo isso lá no Instagram? Então, esse é o trabalho de rede social: Instagram, Facebook, WhatsApp. Dani, e presencialmente, o que eu faço? As mesmas coisas. Você também pode falar com amigas, com amigos, com grupos da igreja, grupos de pessoas que você conhece. Você pode postar, ou pelo menos um convite para essas pessoas. Pode conversar com alguém que você conhece, que conhece todo mundo. A gente sempre tem um amigo que conhece todo mundo. Ó, me ajuda na divulgação aqui. Pode conversar com uma influencer da sua cidade, que elas sempre tem uma moça, uma ou outra que elas trabalham isso, né, na divulgação. Faz uma permuta com ela, dá para ela uma vaga no grupo e ela tem que fazer uma divulgação para você. Enfim, todas as formas de divulgação que você conhece, você vai fazendo nessas 2 semanas, ok? E vai tirando dúvida das pessoas que vão te mandando mensagem, tá? Porque elas vão começar a pedir informação. Dentro desse PDF tem até assim, exemplos de textos para vocês do que vocês podem falar para essas pessoas, tá? Até isso eu escrevi de como pode ser a abordagem. Dani, o que eu falo quando a pessoa falar que está interessada? Eu coloquei ali um exemplo para vocês, tá? Então, e você vai montando o grupo de WhatsApp para começar as sessões. As pessoas só serão incluídas depois que elas pagam, ok? Então, você vai montar o grupo, a pessoa pagou, você coloca ela dentro desse grupo, tá? E estabelece as regras e envia contrato, carta de boas-vindas, tudo isso nessas 2 semanas. Vamos dizer o seguinte: estou fazendo a minha divulgação hoje, dia 1. Uma pessoa já me chamou e já falou assim: nossa, tem interesse. Eu falo para ela: tá bom, é R$200, ela me paga. Eu já falo, né? Já mando o contrato para ela, já mando a carta de boas-vindas, tudo ali, só eu e ela, e coloco ela dentro do grupo do WhatsApp. Posso mandar já a ficha de anamnese para ela ali e falar assim: olha, eu preciso que você me devolva antes que o grupo comece. E manda para ela e pronto, coloca lá no grupo do WhatsApp. Deixa o grupo silenciado, porque você está colocando as pessoas ali até o dia que o grupo vai começar efetivamente. Pode subir. Dani, onde que eu vejo modelo de carta de boas-vindas? Onde eu vejo modelo de contrato? No módulo 6, materiais extras, que é o módulo 6, é o módulo onde as sessões estão, da 1 até 12, certo? Então, eles estão, é só você ir lá, um pouquinho antes das sessões, você vê. Calma aí, Lili, volta lá, volta lá. Perdi. Aí, então aqui, gente, lembra que eu falei que é para organizar o Instagram? Então, tem um modelinho aqui, ó, na semana 1, arruma sua bio, coloca uma foto, uma frase de impacto e comece a organizar tudo ali, certo? Eu coloquei aqui uns exemplos de como você cria o seu perfil. Pode descer um pouquinho. E é bom que tudo isso aqui está escrito para vocês. Vocês podem ver com calma. Ó, como que a gente faz destaques? Destaques são principais informações que eu quero que todo mundo que entre tenha acesso. Então, quem sou eu? O que eu faço? Quais são os tipos de serviços que eu ofereço? Se você tiver depoimentos, você coloca ali. Então, eu coloquei ali do ladinho alguns exemplos de destaques que é bom a pessoa ver quando ela entra no seu perfil pela primeira vez, ok? E já coloquei ali alguns exemplos de postagens que são importantes estarem fixados ali, ou pelo menos as de cima, para a pessoa conhecer você sobre dúvidas, dicas, informações, parte da sua rotina também, porque você é um ser humano, então tem que ter um pouquinho de você, não pode ser só uma vitrine, como se fosse um catálogo, onde as pessoas só vão ver postagens onde você nunca aparece. Você precisa aparecer, tá, gente? Então, eu sei que às vezes vocês não gostam de fazer vídeo, não gostam de aparecer, só que vamos pensar o seguinte: as pessoas precisam saber que você se tornou um terapeuta. As pessoas precisam saber que você está fazendo isso. Ninguém vai contratar um serviço se ela não sabe o que você faz, tá? Principalmente se você está fazendo uma transição de carreira ou se você está oferecendo algo novo. É um grupo. As pessoas precisam saber que esse grupo existe, certo? Então, você precisa aparecer, mandar um áudio num grupo de WhatsApp, aparecer, fazer um story, fazendo um convite. Então, tem que ver se você tem algum bloqueio, algum medo, trabalhar isso porque é o teu trabalho, certo? Precisa aparecer, precisa mostrar seu rostinho.
As pessoas precisam conectar com você está vendendo terapia. Eu preciso sentir segurança na pessoa que eu estou comprando, eu preciso gostar do jeito dela. E como que eu vou gostar do jeito da pessoa? Só assim, né? Eu preciso ver o jeito que ela é. Só foto não me mostra muita coisa, ok? Então, pelo menos o convite ou um story que você explica um pouquinho como é que vai funcionar, essas coisas ajudam, sabe? Um storyzinho do teu dia a dia ou de vez em quando você aparecer, é importante. Tá? Vou dizer para vocês que ajuda bastante. Pode descer, Lili. Aqui. Então, aqui olha só como eu coloco para vocês vários exemplos do que trazer para as postagens. Certo? Por quê? Porque eu realmente, assim, vejo o quanto, se vocês seguirem isso aqui, passo a passo, durante 2 semanas, sem falhar nenhum dia, o quanto vocês conseguem montar um grupo e já aplicar, ok? Então, aqui tem as postagens, os exemplos de postagem para vocês, e eu coloquei uma, assim, inclusive, tipo, fiz uma postagem e coloquei para vocês, ó, sem usar a minha imagem, sem fazer vídeo. Porque tem uma gente que fala, eu não quero fazer vídeo. Tá bom, tem aqui um exemplo para você. Tem até uma legenda para você de exemplo. E uma coisa que eu coloquei ali. Você vai montar o seu grupo? Primeira coisa, para quem é? Qual é a idade? Defina certinho essas coisas do seu grupo para você fazer uma divulgação direcionada para ele. Tudo bem que no seu consultório você pode atender criança, pode atender casal, pode atender mulher, homem, tudo bem, você faz isso. Só que quando você vai fazer a divulgação, a propaganda, e montar um grupo, esse grupo precisa ser homogêneo. Esse grupo precisa ser parecido. As dores precisam ser parecidas, as pessoas precisam ser parecidas, porque senão os exemplos ficam muito ruins para você. Um exemplo que você fala conecta para algumas pessoas e não conecta para outras, tá? Então, quando o grupo ele é bem homogêneo, todo mundo ali, é só mulheres, só casadas, só mulheres, talvez, dona de casa, já é grupo de ansiosos, né? Pessoas que já estão com contato. Então, é mais fácil, porque quando você faz um exemplo, todas conectam, okay? Então, defina bem certinho o seu grupo. É só de adolescente? Ok, é só de adolescente. Depois disso, você começa a fazer as postagens, já com a linguagem, com os exemplos que conecta com eles. Então, aqui, ó, algumas sugestões. Eu usei como base um grupo de mulheres, tá? Coloquei a legenda, coloquei ali um exemplo e sempre tem que ter um CTA, que é um call to action, uma chamada para ação, para a pessoa te chamar no direct, certo? Pode dizer. Olha aqui embaixo, outros exemplos de texto para sintoma, também deixei ali, ok? Então, são coisas assim que vocês podem fazer. Ali eu falei sobre alguns sintomas de ansiedade, você pode falar sobre preocupação excessiva, pode fazer vários posts sobre sintomas variados, pode descer. Ó, um outro exemplo aqui sobre curiosidades, tá? Então, sobre dicas, curiosidades, tudo isso para que você, durante 2 semanas, esteja bem presente em todos os lugares possíveis, para as pessoas se conectarem com o tema, com a dor, com a vontade de resolver e com você, ok? Essa que é a ideia. As pessoas, nossa, nunca tinha pensado nisso. Ou, nossa, eu tenho isso, nunca percebi. Meu Deus, olha, ele está falando comigo. Então, tem que se conectar com o tema, com a dor. Nossa, tenho tudo isso, sinto tudo isso. E agora, o que eu faço? E se conectar com você, que você está oferecendo uma ajuda, que todas as suas legendas, você chama ela para falar com você, tá? Olha quantos exemplos eu trouxe aqui para vocês, ó. Como interromper uma crise de ansiedade em apenas 3 minutos. Vocês estão vendo? Eu praticamente dei as 2 semanas para vocês do que fazer cada dia. O que fazer para diminuir os pensamentos negativos? 3 exercícios que produzem os hormônios da felicidade. Então, são coisas assim que vocês podem fazer. Texto, imagem, vídeo, só vocês falando um negocinho rapidinho. Tudo isso são dicas que vocês podem fazer durante essas 2 semanas, né? E, ó, exemplo de informação. A diferença entre estresse e ansiedade, entre ansiedade e medo, entre a TAG e a ansiedade, quando a ansiedade se torna um problema. Então, tudo isso vocês colocam no feed, colocam em todos os lugares possíveis, porque você vai rechear a sua rede social de informação que o seu público precisa. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer: todo mundo aqui tem esse tipo de conteúdo nas suas redes sociais? Se não tem, já se prepara para fazer, porque são os conteúdos que mais conectam. Por que eu pus aqui? Porque são as coisas que mais me perguntam, enquanto pacientes. São as coisas que mais eu vejo que as pessoas precisam saber, porque elas
não sabem disso, né? Como controlar os pensamentos negativos? Eu acho que, assim, 7 em cada 10 perguntas. É isso que me faz. E as outras 3 é como é que controla a crise. A pessoa, simplesmente, ela quer controlar o que está doendo. A crise é ruim, ela quer parar de ter. Os pensamentos negativos também são ruins. A pessoa não aguenta ficar com isso tudo, que ela não se concentra, não consegue fazer nada. Então, ela também quer se livrar. Ai, Dani, mas a ansiedade também tira a autoestima. Tira, mas não dói tanto. Então, se não dói tanto, a pessoa não se conecta tanto com esse tema a ponto de pagar para, ok? Então, existem temas que a pessoa, nossa, eu passo por isso. E ela segue você, ela vira sua fã dos conteúdos gratuitos. E existem temas em que ela fala, meu Deus, bateu na dor aqui, eu preciso resolver isso. Aí ela te chama. Infelizmente, a gente tem uma cultura de saúde mental no nosso país, onde a pessoa só procura quando ela já não está aguentando mais. É ou não é? Quando ela já está, assim, passando por todos os sintomas físicos possíveis. Por isso que bata bastante nessa tecla dos sintomas físicos, do que ela está perdendo, da dor forte mesmo. E se você já teve ansiedade, você sabe o que conectava com você, o que te fez realmente mudar. Às vezes uma pessoa está há muitos anos com ansiedade, mas é na hora que o casamento dela afunda, que ela se vê sozinha, que ela vai buscar ajuda. É quando ela perde o emprego, ou quando ela tem uma crise no meio da rua. Então, é quando dói bastante que ela se movimenta para buscar ajuda, tá? Então, a gente tem que, infelizmente, mostrar para ela essa dor, falar dos sintomas físicos, falar do que ela perde, falar que casamento acaba, falar que perde vontade, perde libido, então pode realmente atrapalhar um casamento, pode ter queda de cabelo. Então, essas coisas todas conectam com a ação de eu procurar ajuda. Coisas leves só me conectam para seguir você e gostar do seu conteúdo e virar sua fã, mas não faz eu mexer no bolso, tá? Se ligue nisso, que às vezes você fala, meu Deus, eu tenho tanto seguidor, tantas pessoas dizem que amam meus conteúdos, mas não pagam, tá? Pode passar. Aqui, mais um exemplo de postagens nos stories. Olha só, eu praticamente estou falando para vocês, tem tudo o que vocês têm que fazer durante 2 semanas para vocês colocarem nos stories sobre os sintomas, sobre informações, caixinha de pergunta. Nunca jogue uma caixinha de pergunta lá aleatória. Contextualize. Comece a contar algo e aí faça uma interação. Por exemplo, você pode colocar esses 2 primeiros ali falando sobre sintomas de ansiedade. Legal. Isso pode aparecer em um, assim, vocês identificaram? Eu tinha muito disso. Aí você fala sobre você, que a nossa dor normalmente conecta com a do outro, né? Nossa, desses sintomas, eu tive quase todos. E um story de 15 segundos que você fala isso ali. E eu vou pôr no próximo story, uma caixinha de perguntas. Porque eu queria entender qual é o tipo de sintoma que vocês sentem mais, para que eu possa trazer mais dicas para te ajudar. Mais dicas práticas para te ajudar. Então, o que eu disse? Eu falei para ela que se ela responder, eu vou ajudá-la. Então, existe um benefício em ela responder a minha caixinha. Eu não joguei lá uma caixinha aleatória em que a pessoa não sentiu necessidade de responder, certo? Agora, quando eu disse, ó, se você colocar aqui, eu vou trazer um conteúdo sobre isso. Eu sempre fiz live toda semana, até quando era para pacientes. Eu fazia live toda semana, depois eu fazia live todo dia. Eu fiz durante 2 anos lives todos os dias. Mas enquanto eu fazia live toda semana, eu sempre falava assim, gente, eu tenho aqui essa semana nossa live, né? Era terça-feira à noite as minhas lives. Então, na segunda, eu falava assim, pessoal, amanhã é dia de live, terça-feira. E algumas pessoas têm me falado bastante sobre 3 temas. E eu queria ouvir sua opinião, o que eu trago amanhã, tá? E eu falava dos 3 temas. Ó, o primeiro tema é sobre isso, o segundo tema é sobre isso, o terceiro tema é sobre isso. Então, eu vou deixar aqui no próximo story para você as 3 opções e a mais votada vai ser a que eu vou trazer amanhã na nossa live de 20 horas, tá bom? Então, ó, não esquece, se você não votar, eu vou acabar fazendo um tema que não é tão interessante para você. Então, vota, pede para todo mundo que você conhece votar, porque eu vou trazer algo bem especial sobre esse tema que você escolher. Pronto, fiz esse story. Aí eu coloco a caixinha com os 3 temas e as pessoas começavam a votar, porque elas queriam que eu falasse sobre aquele tema na live, ok?
Então, são coisas, é isso que é story, é contar uma história. Não adianta aparecer lá do nada. Você contextualiza e a pessoa interage com você. Então, aqui, ó, eu coloquei alguns exemplos, pode passar ali. Tá vendo esses exemplos? Tudo sem eu aparecer, mas aparecendo sempre melhor. Pode ir. Olha aqui, eu fiz essa assim, ó, preto. Eu coloquei lá no criar, tá? Stories, criar, tela preta, digitei e coloquei. Eu lembro que quando eu fiz esse daqui, foi exatamente isso, sabe? Eu coloquei esse primeiro, você já sentiu? E coloquei essas coisas aqui, sim ou não? Beleza, dei um tempo, coloquei o outro. Isso pode ser causado pelo transtorno de ansiedade. Estou montando um grupo de pessoas que querem aprender a vencer tudo isso. Se você tem interesse, deixa aqui seu nome e WhatsApp. Gente, sério, em 1 hora tinha 14 nomes e WhatsApp, tá? Então, em 1 hora. Eu lembro disso porque eu fiz e 1 hora depois eu ia dar uma aula sobre isso. Então, eu fui lá olhar quantos já tinha. Depois eu já nem lembro mais, porque o pessoal foi preenchendo. O que aconteceu? Eu peguei todo mundo que estava ali e distribuí por todos os meus alunos que estavam montando o grupo naquele momento. Todo mundo saiu com gente pagante, porque eu não estava montando grupo nenhum mesmo. Eu fiz só para mostrar como que era. E aí os meus pacientes, né, os meus seguidores interagiram e eu mandei para os meus alunos esses pacientes e eles foram atendidos, todos pagantes, certo? Tá vendo? Não fiz vídeo, não fiz nada, não, sem imagem, sem nada. Era só uma tela preta. Aqui, a Lari, ela fez isso aqui. Ela fez no Canva, colocou os sintomas, fez um convite e lembra que eu falei assim na última semana, intensificar os convites? Então, ela colocava ali, ó, faltam X dias para encerrar as inscrições. Ela fez com imagens, ela não fez vídeo nenhum. Lá no Canva, fez bonitinho e colocava ali. A Lari, do zero, ela é turma 1. Ela estava começando comigo. Ela não sabia nada de ansiedade, nada. Nas 2 primeiras semanas, ela captou 8 pessoas, cobrou R$ 200 de cada uma. Ela conseguiu R$ 1.600 em 2 semanas. E ela ainda não sabia nada. Ela só fez assim. Ela não fez um vídeo. Ela só foi fazendo isso todos os dias, que eu falei para todo mundo da turma 1, por exemplo. A turma 1 não tinha conteúdo nenhum dentro da plataforma quando eles entraram. Eu ensinei eles a captarem e eles fizeram. Então, durante as 2 primeiras semanas, eles tinham que fazer todos esses desafios todos os dias. Enquanto isso, eu fui colocando as aulas para eles assistirem. As aulas iam sendo liberadas por dia. Justamente para quê? Para que eles não maratonassem tudo e não colocassem a mão na massa. O que aconteceu? Todo mundo da turma 1 aplicou o protocolo Tag Zero, porque todo mundo montou seu grupo. E todo mundo montou o grupo cobrando R$ 200 por pessoa. Ninguém tinha menos do que 4 pessoas no grupo. E outra, depois que eles terminaram o primeiro grupo, todo mundo montou o segundo com o dobro no mínimo de valor. Então, quem cobrava 200, às vezes cobrou 400. Teve pessoas que cobrou 800, porque me contou, porque gostou de trabalhar com grupo, aprendeu, entendeu como é que faz a captação e para a pessoa é bom, porque ela pagou R$ 200 por um processo maravilhoso de 12 sessões, onde ela jamais conseguiria pagar tão barato em algo assim, tão focado e personalizado, que dá resultado, porque a quantidade de depoimentos que a gente tem do protocolo é imensa. E se ela pagou 200, não foi nem R$ 20 por sessão. Então, para ela, foi um ótimo negócio. E para os terapeutas, como eles colocaram todos no grupo, também foi um excelente negócio. Aprenderam, ganharam, ajudaram pessoas e mais pessoas saíram falando deles. O meu nome, eu sempre falo, o meu nome estourou na cidade depois que eu fiz meu primeiro grupo, com 42 pessoas. Aquele grupo deu tão certo que tinha 42 pessoas falando bem de mim. Então, e foi falando, e a minha agenda nunca mais ficou vazia, ok? Durante os 2 primeiros anos do meu processo terapêutico, né, eu sendo terapeuta, eu não atendia online, era 100% presencial. Eu não fazia nada nas redes sociais nos 2 primeiros anos, era só boca a boca, era só indo nas igrejas, indo nas escolas, indo na associação comercial, era só assim, e a minha agenda era lotada. Então, assim, eu preciso da rede social? Não, mas hoje ela ajuda? Sim, porque eu falei, os 2 primeiros anos eu atendia as pessoas da cidade. Hoje eu atendo pessoas que estão em qualquer lugar do mundo. Então, faz diferença, tá? Mas e se eu não quiser? Tudo bem, durante 2 anos eu não precisei disso. Mas em todos os lugares eu estava. Eu ia nos eventos, eu falava que eu era terapeuta, eu convidava as pessoas para participar do meu grupo, eu combinava com as amigas, me ajuda, faz divulgação para mim, ó, eu te dou uma vaga.
convida tal pessoa. E aí, as coisas iam acontecendo, certo? Então, passa para mim, por favor. Olha aqui, lembra que eu falei para vocês que nesse PDF tem até os exemplos do texto para você enviar para as pessoas? E você pode transformar esse texto num vídeo, convite, e mandar também nos grupos de WhatsApp que você conhece. Fala assim, amiga, compartilha com as pessoas que você conhece. Estou montando um grupo. Olha, uma oportunidade única. Eu vou oferecer algo que custaria tanto, né? Custaria R$ 1.000 num processo desse por 200. Então, assim, faz uma oferta interessante. Fala que ter 12 sessões com você ia ser no mínimo R$ 1.200. No grupo, essa pessoa vai pagar 200, então ela está economizando R$ 1.000. E transforma isso num vídeo ou no próprio texto e manda para as pessoas, para você convidar. Manda nos grupos, então tá aqui, ó. E se você fala assim, mas Dani, eu tô começando agora, eu não sou nem formada. Eu coloquei um exemplo ali de um parágrafo que você fala que é um estágio e que você está sendo supervisionado por mim. Por isso que o valor é tão barato. Então, se a pessoa falar alguma coisa, você fala assim, olha, só tá nesse valor porque é estágio. Mas não se preocupe, eu tô sendo supervisionada. A pessoa vai entender, vai entrar sabendo e você também vai entrar sabendo, tá? Olha lá, tem tudo ali. O que é esse? Convite para enviar nos grupos, tá? Convite para enviar nos grupos. Convite para enviar quando você já tiver formação, tá vendo? Ó, se você não tem formação, você usa meu nome. Se você já tem, você não precisa usar o meu nome. Então, eu tirei ali. Fala só da metodologia. Pode passar. Ó, exemplo de texto, quando a pessoa entrar em contato com você. Ela demonstrou interesse. E agora, o que eu faço? Olha aqui, eu já deixei um exemplo e deixei até uma sugestão de valor. Se você já atende, se você já atua, você achar esse valor muito baixo, pode subir, de verdade. Esse valor, você não precisa cobrar esse valor. É uma sugestão, porque tem muita gente que tem medo de cobrar até isso, porque estou começando, não sei, nunca usei, nunca fiz, né? E todos os sabotadores que ficam falando. Mas as sessões, gente, elas são Ctrl+C, Ctrl+V. Não tem erro. A Liliane aplicou hoje a sessão 3, né, Liliane? Você tinha formação prévia antes? Sim, não tenho formação. E hoje apliquei a sessão 3. O paciente ficou tão relaxado, gente, que ele dormiu. Eu não sabia o que fazer. Eu falei assim, fica numa posição relaxada, que você fica confortável, mas eu preciso ver seu rosto. Aí ele pegou e deitou. Tudo bem? Ele dormiu. E eu assim, o que eu faço agora? Então, assim, né? Então, funciona, o método funciona. Nossa, quando ela aplicou a sessão 1, vocês não têm ideia da quantidade de depoimento que ela recebeu. A pessoa ficou maravilhada, né, Lili? Sim, ficou muito... É muito libertador, né? A pessoa tá sofrendo, gente. E o mínimo, ainda que vocês levem 10% do que vocês estão aprendendo, a pessoa já vai ficar ali pensando, depois a paciente ficou falando, fiquei pensando no que você falou, aquele ponto, assim. Eles pensam, sabe? Eles pensam sobre o que a gente fala. Então, a gente tem que levar essa informação. Não dá pra gente segurar pra gente. Agora, imagina um grupo que você coloca 10 pessoas. Você vai libertar 10 pessoas de uma prisão. É a pior prisão que tem é da cabeça, né? Do pensamento. Exatamente. Né? Então, assim, ó, a Liliane, ela não tinha formação nenhuma. Ela assistiu e aplicou. Então, se você está começando agora, não precisa ter medo, porque o protocolo, eu não digo como fazer a sessão, está gravada. Você vai me ver fazendo na prática. Então, é só copiar e colar. Tá? Depois que você já não tem mais tanta insegurança, você já aplicou uma vez, você vai se soltando, você não precisa mais seguir o script, você acostuma. Mas se você sente a insegurança, fique tranquilo. É assistir e fazer igual. É assim que a turma 1 fazia. Eu aplicava neles, por exemplo, na quarta-feira. Eles tinham até a próxima quarta-feira para ter aplicado aquela. Esse era o desafio deles. Então, todos começaram. A gente teve 15 dias para eles montarem o primeiro grupo. E aí, eu fazia isso. Eu aplicava a sessão 1, eles aplicavam a sessão 1 no grupo deles. A 2 neles, a 2 eles aplicavam no outro grupo. Então, eles foram fazendo assim. E todo mundo teve sucesso. Tá? Então, aqui é um exemplo para você cobrar 240 se for parcelado, 200 se for à vista. Então, assim, uma sugestão. Quer cobrar mais? Fique à vontade, tá bom? Não quero que você cobre menos, porque já é muito barato. Você está falando de 12 sessões transformadoras realmente. Ai, Dani, mas se a pessoa for muito baixa renda, faz um acordo com ela, então. Você cobra menos, mas ela traz uma amiga, sabe?
Eu aprendi isso com o pastor Tiago Brunet, quando eu fui fazer Master Coaching com ele. Ele comentou assim, falou, todos os cursos que eu fiz, quando eu não tinha nada de dinheiro, eu ganhei a bolsa para fazer. A pessoa não me deu. Como que eu ganhava a bolsa? Ele falou assim, eu chegava no cara lá do comercial, né, no vendedor, no reitor, em quem eu tivesse que falar, e perguntava, existe alguma bolsa? Existe alguma forma de eu conseguir uma bolsa? Se existisse, ele ia atrás dessa forma. Se não existisse, ele fazia uma negociação, ele fazia uma proposta, falou, olha, quantas pessoas eu preciso trazer, pagantes, para que eu possa ganhar a bolsa? Eu lembro disso, ele falou isso no curso dele. Então, tudo que ele fez, que ele não podia pagar, ele ia lá e negociava com a pessoa. Teve um curso que ele falou que ele teve que trazer, sei lá, vou chutar aqui porque eu não lembro, 7 pessoas, porque era bastante, 7 ou 10 pessoas. Ele falou, tá bom, eu vou atrás dessas pessoas. E ligava para um, ligou para outro, e você conhece tal pessoa, me ajuda, e começou a vender o curso do cara para poder ganhar a cadeira dele, né, a matrícula dele. Ou seja, se a pessoa não tem, faça ela correr atrás também, porque esse processo é para ela. Tá bom, vou te dar um desconto, mas com uma condição. Você me traz 2 pessoas. Se eu trouxer 3, eu não cobro você, mas as 3 têm que pagar integral, sabe? Ofereça. Por quê? Porque vão ser 4 pessoas falando do seu trabalho depois, tá bom? Então não é bem assim, é um dar e receber. Posso te dar desconto? Posso, mas o que você vai fazer por mim em contrapartida, tá? Aí tem dar e receber. Já vão aprendendo essas coisas também, ok? O que mais? Tem mais. Aqui, ó. Também coloquei um exemplo de regras para o grupo. Lembra quando a pessoa pagar? Você pode mandar essa regra para ela antes dela ser adicionada no grupo, para ela saber como é que vai funcionar. Você pega essas regras e coloca lá na descrição do grupo para a pessoa também saber como é que vai funcionar. Por quê? Porque vão ser 12 encontros. Gente, isso aqui não é aula, é terapia. Terapia em grupo. Então, você não grava para mandar para a pessoa assistir depois. Ela tem que estar, ela precisa fazer junto, ela tem que estar ali. Então, ela tem que saber que se ela não vier, ela vai ter que fazer individual. E ela tem que saber quanto que vai ser cobrado dela individualmente. Isso também ajuda ao compromisso dela estar ali fazendo com você. Porque é muito comum a pessoa, no começo, vir toda empolgada, separar esse horário, mas conforme ela vai melhorando, ela permite que outros assuntos assumam esse horário do calendário dela. É natural. Eu vejo assim, as pessoas que acabaram de entrar no protocolo, elas entram e participam de várias aulas. Ao longo dos meses, elas vão assistindo gravado, depois eu vejo gravado, porque ela sabe que fica gravado. E o que acontece? Fala para mim, quantas coisas você falou depois eu assisto gravado e não assistiu, porque não deu tempo. Se no horário que você tinha destinado para aquilo você não fez, é muito difícil fazer depois. Ou você tem que acabar, às vezes, sacrificando um sábado para colocar um monte de coisa acumulada em dia, assiste às vezes correndo, assiste sem poder fazer a pergunta que você poderia fazer no ao vivo, e a gente sabe o quanto isso acaba fazendo que ficou mais um curso lá no campo. Então, isso aqui é terapia. Você não grava para mandar para a pessoa depois, tá? Então, deixa bem certinho as regras para ela, pode passar. E aqui, o último só, né, eu falo para a pessoa, eu fiz esse aqui e tem mais pessoas que receberam, não só alunos, né? Também aqui eu só apresento o protocolo Tag Zero. Mas vocês viram? Pode parar de projetar, me deixa grandona de novo. Aí, vocês viram que tem exatamente o que fazer nas 2 primeiras semanas para montar um grupo? Tem todo o passo a passo, tudo que está escrito. E vocês não precisam fazer isso só 2 semanas. Vocês podem fazer isso as 2 primeiras, montou o primeiro grupo, repete o processo um pouco mais espaçado, para vocês acostumarem a montar um segundo grupo, um terceiro grupo, e fazer convites para as pessoas. Assim elas vão te chamando, vão vindo. Cada vez que você começa a interagir e coloca caixinha de perguntas para que as pessoas te respondam ou perguntem coisas para você, você acostuma as pessoas a falarem com você na rede social. E com isso, você vai tendo cada vez mais material para fazer as lives, para fazer posts, porque as pessoas vão te perguntando, certo? Entenderam como que faz para vocês recuperarem o valor investido? Como que faz para montar o grupo de estágio? Porque eu quero muito que vocês pratiquem. E se alguém nunca trabalhou com grupo, só trabalhou individual, eu quero que vocês desbloqueiem isso, mais essa nova fonte para oferecer, tá? Porque, olha, você está oferecendo por R$200 um processo de 3 meses para a pessoa
Percebem que ela está gastando menos de R$ 70 por mês para fazer um processo com você? Então, se ela não podia gastar R$ 100 por hora, 70 por mês, ela já consegue, né? Ou pelo menos se ela não consegue nesse grupo, você fala assim, olha, então você já sabe qual que é o valor. Daqui uns 3 meses eu vou montar mais um. Tenta juntar esse valor, ou corre atrás de 2, 3 pessoas, traz para mim que aí eu te dou um desconto. Enfim, faz essa negociação. Todo mundo ganha e as pessoas começam a falar de você. E o boca a boca vai se espalhando, tá bom? Quero todo mundo mandando depois mensagem para mim que montou um grupo, que já pagou o protocolo, que está feliz da vida, principalmente porque as pessoas ao redor estão começando a reconhecer você como um profissional. O profissional ganha dinheiro, né? Ajuda, faz bem feito, mas também ganha dinheiro. A gente quer dinheiro também, né? Quer pagar as contas, né? Quer pagar os boletos, não quer? Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Fala ali. Dani, deixa eu só te perguntar uma coisa. Quanto tempo a gente monta um grupo, né? Aí a gente faz esse grupo. E aí, depois de quanto tempo a gente pode montar outro? Só quando a gente terminar esse? Não, você pode montar um outro na semana que vem, se você quiser. Porque, assim, você tem um grupo que vai se reunir toda terça-feira, 9 da noite. Tá bom. Você começa a fazer divulgação e monta um grupo que vai se reunir toda quarta-feira, às 7 da noite. Então, um grupo não influencia no segundo. Então, se você tiver agenda, você pode ir montando vários. E até é bom, assim, se você tiver um grupo que está na sessão 1, aí tem um grupo que está na sessão 3, está na sessão 4, assim, você vai praticar bastante, e se, vamos dizer assim, que você está no teu último grupo, está na sessão, sei lá, 7, 8, alguém fala que quer, você fala assim, calma, daqui um mês eu vou começar um grupo novo, ou já tem seis pessoas esperando, você tem agenda, eles também podem, você começa um grupo novo, não precisa esperar, não. Tá. E qual que é o máximo de pessoas, Dani, pra gente colocar no grupo? Quanto você se sentir confortável. Eu já coloquei 42 pessoas no grupo. Misericórdia. Não, é muita coisa pra minha cabeça. Vamos Presencial. Tá? Então, assim, eu acho que você pode colocar, se é o primeiro grupo, não sei, uns 5, 6, para você acostumar. Depois você vai para 10, pode ir para 20, porque você vai estar com todo mundo ali no mesmo horário. O que acontece é que às vezes eles perguntam um pouco mais no direct, mandam, como eles têm vergonha de perguntar às vezes no grupo, às vezes mandam um pouquinho mais para você no individual, mas assim, é sempre as 3, 4 primeiras sessões. Depois disso, as pessoas já vão se virando mais sozinhas. Sempre que você começar alguma coisa, sempre pensa assim, primeiro mês as pessoas perguntam muito, as primeiras sessões as pessoas estão mais perdidas. Depois elas vão se encontrando. Tá bom, Dani, obrigada. Pode fazer grupo todo dia. Essa era a minha pergunta. As perguntas que ela fez era que eu ia fazer também. Aí, ó. Então, já pode fazer também vários grupos, tá? Até porque, lembra que a gente coloca grupos parecidos? Então, você pode, às vezes, fazer um grupo de mulheres, mas se os maridos quiseram, por exemplo, se quiser fazer um grupo de homens, você pode fazer, ou você pode fazer no próximo, sei lá, um grupo de casais, grupo de adolescentes, então você pode fazer vários simultaneamente, separados por, todo mundo que pode na segunda, todo mundo que pode na quarta, né? Isso já aconteceu na turma 1 também. Várias pessoas procuraram uma aluna, mas nem todo mundo podia no mesmo dia. Então, ela separou. Ela fez 2 ao mesmo tempo. Vamos chutar aqui que eu não lembro. Terça e quinta. Ela tinha um grupo na terça e um grupo na quinta. Porque ela separou conforme a disponibilidade das pessoas. Então, ela tinha, sei lá, 5 pessoas, parece que era 5 em uma e 4 no outro. Negócio assim, tá bom? Mas não façam gratuito. Ó, ai. Tá bom? Porque senão as pessoas vão adorar vocês, vão falar, nossa, como é legal, como te amo, mas não vão dar valor, tá? Vão assistir as primeiras e depois não vão até o final, não vão fazer as tarefas. A gente sabe como que é, né? Quando a gente faz alguma coisa gratuita, nem sempre a pessoa valoriza. E o processo é dela. É justo com ela que ela saia sem dívida desse processo. É a transformação dela, ela precisa se sentir responsável, né? Faz parte do nosso pilar. É seu o processo? Corre atrás. Nem que seja indicando 3 pessoas para você não pagar, mas contribua de alguma forma com o seu processo, ok? Tudo bem? Então, se acabaram as dúvidas,
Gente, desculpa ter que falar com vocês pelo celular. Eu gosto de projetar e tal. Mas ainda bem que deu, né? Qualquer dúvida, escrevam lá no grupo de alunos, tá? Então, quem está começando agora, vou só reforçar. Enquanto você faz isso nas 2 primeiras semanas, de fazer esse movimento de divulgação e captação do seu primeiro grupo, assista o módulo 2 e o módulo 4, porque são os módulos que você vai precisar até a sessão 4. Depois você vai assistir o módulo 5, tá? E no módulo 6 tem as sessões bem certinho. Esses módulos que eu estou falando antes, 2 e 4, é toda a teoria. Nani, quero ver a sessão 1. Onde que ela está? Módulo 6. O nome dela é sessão 1. Quero ver a sessão 2. Quero assistir a sessão 2. Módulo 6. Sessão 2, tá? As sessões estão no módulo 6. Vai ficar gravada, tá bom? E onde que ela fica? Todas as aulas gravadas ficam na parte lá de supervisão clínica, aulas ao vivo. Bom, a aula que a gente fez ontem, essa aula de hoje, vai ficar tudo lá. Esse PDF que eu compartilhei com vocês está lá na aula do estágio supervisionado, uma live gravada, que eu tô de laranja. Vocês vão ver essa live que eu tô de roupa laranja, e embaixo tem esse PDF, ok? Então, beijo, fiquem com Deus. Qualquer coisa, gritem lá no grupo de alunos. Ó, bora trabalhar. Quero ver todo mundo atendendo, sendo um terapeuta bem sucedido. Tchau, Uma boa noite. foto, pode tirar? Cadê a foto? Tira a foto. Ah, Aê, tirei uma aqui também. Vânia, você vai falar? Ou você levantou sua mão para dar tchau? Não, eu queria só fazer uma pergunta sobre o grupo. No caso, você estava falando aí, a gente, quando a pessoa vem para o grupo que ele pagou, normalmente elas perguntam o horário, você já tem que ter o horário pronto para ela, porque isso pode ser um impedimento, né? De repente você fala, não, esse dia eu não posso, então eu vou deixar, né? Tem gente que é... Então, na primeira, quando ela fala, nossa, eu tenho interesse, lá na primeira mensagem, um dos modelos que eu deixei aí, eu já falo, nossa, que legal, nosso grupo vai ser tal dia, qual que vai ser o valor, já tem todas as informações ali, na primeira mensagem que você manda para ela. Se ela falar que não pode, você deixa ela numa lista de espera e quando você puder, no horário que ela pode, você inclui ela. Se você ainda não montou com ninguém e quiser mudar o horário, aí fica no teu critério, tá? Entendi. Mas na primeira mensagem lá, você já manda para ela valor e horário, tá? Mais uma pessoa levantou a mão. Sou eu. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Me surgiu essa dúvida aqui agora. Quando a gente apresenta o valor, que aconteceu já comigo e a pessoa não quis mais, porque eu não sabia resolver a situação. Apresenta o valor, no caso, a sua sugestão, R$ 240. Eu apresentei o valor de R$ 300 às 2 sessões. Uhum. E ela queria parcelar no cartão em 3 vezes. Eu não tenho máquina, eu não tenho acesso a cartão. Aí, como é que a gente faz? Qual a tua sugestão, orientação? Existe um aplicativo chamado Infinity Pay, é o que eu uso. Eu gosto muito porque os juros deles são mais baixos do que a do Mercado Pago e a do PagSeguro, tá? Eles são juros mais baixos. E você abre sua conta lá, bem facinho, e ali no Infinity Pay você gera um link de R$ 300, dividido em 3 vezes, e você manda esse link para a pessoa. Ela, através desse link, ela pode colocar o cartão dela e vai ser cobrado em 3 parcelas dela. Para fazer o cadastro, tem uma tarifa, tem uma Não, taxa? você não paga alguma nada. coisa? Não. Na hora que você for gerar o link, você tem a opção de as taxas você repassar ou você pagar. Entendi. Tá Tem bom? essa opção lá, então. Tem essa opção lá. Então, o que você fala para a pessoa? Você que decide. Olha, eu consigo parcelar para você sim na maquininha. Aí, como você já está cobrando mais caro por ser parcelado, você que decide se você vai passar as taxas para a pessoa ou não vai. Porque essa Infinity Pay, você recebe um dia depois. Entendi. Então, se ela parcelou os 240 em 3 vezes, daqui um mês você vai... Daqui um dia ou 2... Eu recebo no dia seguinte e ela vai pagar no ela vai pagar em 3 vezes. do cartão dela. Tá? Então, para você, é como se fosse à vista. Que aí, essa menina que ela acabou desistindo, não me procurou mais. Porque aí eu não tinha
a máquina, porque teria que, né, ter uma maquininha dessas pequenas mesmo. Eu não sabia como que eu ia resolver. O resultado é que ela não me procurou mais e foi embora, acabou, por causa Não, disso. tem essa Ela maquininha, disse: "À assim. vista eu não tenho como". E então eu queria parcelar em 3 vezes, e eu não sabia como resolver essa situação para ela, mas valeu a dica. Tá bom? E é bom que você não precisa maquininha, não precisa de nada. Não precisa de maquininha, de nada, né. E o cadastro é simples, a gente entra Assim, lá, tá, tá então bom? vou fazer isso. Tá bom. Valeu, obrigada. Nada. Tchau. Mais alguma coisa, gente? Não? Então tá bom. Então fiquem com Deus. Eliane, chegou atrasada, Eliane. Fiquem com Deus e qualquer coisa, Tchau. gritem lá no grupo. Tá, boa noite, pessoal. Não, obrigada.